É uma alegria estar aqui com vocês novamente. E eu sempre gosto de começar nosso encontro fazendo um momento de respiração consciente. Então nós vamos nos sentar da metade para frente da cadeira. Os pés em paralelo no chão. Percebemos o alinhamento da coluna vertebral. Está tudo bem? Às vezes tem um problema, né? Oi! Então fazemos um alongamento da coluna vertebral, que é chamada, a coluna é a sede da vida, a cervical tão pequena que carrega a nossa cabeça de 5 a 6 quilos, a gente encaixa, pensa no crânio, na ossatura que se encaixa o crânio na cervical, então está alongado, estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia, movimentamos um pouco o tronco da esquerda para a direita, como um pêndulo, para frente e para trás. Vamos colocar as mãos no que se chama mudra cósmico, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, os polegares se tocam bem de leve e deixa a mãozinha pousada no seu colo, naturalmente. Essa forma, essa elipse que os nossos dedos aqui formam, é que é muito semelhante ao movimento dos planetas em torno do Sol. Então esse é o sentido, que estamos no cosmos e o cosmos também está em nossas mãos. E agora vamos fazer um exercício respiratório. Inspiramos naturalmente pelas narinas, o ar apenas entra, pequenina pausa e soltamos bem devagar pela boca. Façam junto comigo, abram a glote, é preciso ouvir o som. De novo, inspiramos e soltamos devagar. E uma última vez, inspiramos. Fechamos os lábios, pomos a língua na ponta da língua no céu da boca e os olhos ficam entreabertos, pousados à sua frente num ângulo de 45 graus. E vamos ficar alguns momentos assim, apenas observando como está a sua respiração. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai das narinas. Ouvimos todos os sons, próximos e distantes. Apenas ouvimos, sem nenhum julgamento. Sentimos a temperatura da sala. Percebemos fragrâncias, odores. Olhos entreabertos nos permitem ver luz e sombra. Sentimos na pele a diferença dos tecidos, das roupas que nos cobrem. Alguns mais macios, outros mais ásperos. E observamos a nossa mente, se há pensamento, não pensamento.
E voltamos a atenção à nossa respiração nas narinas, mantendo sempre a postura correta. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Agradecemos a toda a vida do céu e da terra que torna possível o nosso encontro. São inúmeras causas e condições. A Gisele, há 13 anos fazendo flipossos aqui, quer dizer, esse movimento que acontece aqui, mas também, para que isso acontecesse, ela nasceu e teve pai e mãe, que tiveram pai e mãe, como cada um de nós. Se nós não houvéssemos nascido, não estaríamos aqui hoje. Então nós temos um respeito muito grande à nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes de nós e que tornam possível a nossa vida. Mas eu gosto sempre de lembrar isso, todos os anos que eu venho aqui eu lembro isso a quem vem assistir. Imagine que cada um de nós tem pai e mãe. Pai e mãe tem pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Assim teria uma multidão lá atrás e haviam menos pessoas no mundo. Ou seja, nós somos todos aparentados. Nós temos ancestralidades comuns. Há 2 anos atrás, um fotógrafo inglês passeou pelo Brasil todo tirando fotografias do que seria o DNA brasileiro. Então ele não só fotografava pessoas, ele fotografou pessoas de todas as diferentes etnias que formam o nosso Brasil e tirava com aquele cotonetezinho uma amostra de DNA e mandou ir para os Estados Unidos para analisar. E quando chegou a mim, eu fiquei muito surpresa de saber que há 8.000 anos atrás, o meu DNA estava no norte da África. A mãe África. De onde vieram todos que vieram via Europa para o Brasil. Todos há 8.000 anos atrás estávamos no norte da África. E atrás da caça, nós nos mudamos e fomos para a Europa, e da Europa depois nós fizemos as imigrações para as Américas. Parte de meus ancestrais são suecos, olha que maravilha. Tenho negros, tenho suecos, tenho árabes, tenho judeus, tenho tudo no meu sangue. É muito interessante isso. E depois parte ainda índios norte-americanos, indígenas norte-americanos, que vieram para cá e vão ter os indígenas brasileiros. É uma maravilha, né? Quando você pensa há 8.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, nós já estávamos lá. Nós sempre estivemos. O nosso DNA não surgiu agora. Ele não surgiu no dia que você saiu da barriguinha da mamãe, não. Ele já está existindo há milhões de anos. A possibilidade da vida humana de quem somos nós. E nós estamos percebendo coisas na atualidade, o desenvolvimento da ciência, de que nós podemos tornar esse planeta melhor ou pior. E esse é o grande risco. O que estamos fazendo? Como é que estamos nos comportando? Como que estamos cuidando? Agora que sabemos mais do que sabíamos há 300 anos atrás. Não estou indo muito longe, há 300, 500 anos atrás. Quando os nossos primeiros europeus chegaram aqui na América do Sul e começaram a cortar o pau-brasil, não foi assim? Porque afinal a madeira vai dar sempre e vamos levar para fazer o quê? Os hábitos até dos cardeais, que tingia de vermelho. Quanta coisa foi tirada. Veja bem, a nossa imigração para o Brasil, ela não foi feita por famílias naquela época. Lembram-se disso? Eram homens que vinham sozinhos. Tem um bebê chorando. Papai. Está vendo? É o futuro chegando, as novas gerações. Não para, não é lindíssimo isso? Quanto é que nós hoje podemos viver? Algumas pessoas vivem mais de 100 anos, mas é raro, não é? 90 anos já está bem comum. Hoje em dia, quando eu vou pegar avião, eles dizem assim, os de mais de 80 anos venham na frente. Eu fico bem alegre. Eu estou com 71, para saber que com 80 anos vou estar viajando sozinha, então vou me dar prioridade. Venha para frente. É uma perspectiva de uma velhice agradável.
Porque antigamente não era assim. Nós íamos nos fechando em casa, ninguém falava conosco, está ficando velhinho, né? Fica quietinho, vai descansar. Hoje em dia está todo mundo numa animação danada, né? Para cima e para baixo. Bom, eu vim aqui na Feira do Livro, porque a gente, quando vem para cá, vai falar de livros. Tem 3 livros que surgiram, o ano passado, que se chama O Sofrimento é Opcional. Como que o Zen Budismo ajuda a lidar com a depressão. Então, esse para mim foi um livro importante. Vou contar um pouquinho da história dele, porque ele foi uma jovem de uma editora chamada Bela Editora, me chamou e disse assim: a senhora já teve depressão? Alguém aqui já teve depressão? Aí, né, já tivemos, né? Tem vários níveis. Vocês que não levantaram a mão estão mentindo. Porque todos nós já tivemos em certos graus. Às vezes aquela tristezinha, sabe? É o princípio de depressão. Aquela vontade de não fazer nada. A vida não tem graça, não tem... É um princípio. E algumas pessoas vão levando isso mais adiante. Então é um livro que eu escrevi sobre as 4 nobres verdades, que é o primeiro ensinamento de Buda. A primeira coisa que Buda disse é: insuficiência existe, insatisfação existe. Ela não é exatamente sofrimento, mas é insatisfação. Todos nós temos alguma forma de insatisfação. Estou longe de quem eu gosto, do que eu gostaria de fazer, do lugar que eu gostaria de estar. Estou perto de pessoas que não são agradáveis a mim. Às vezes convivemos com pessoas difíceis, não é? Não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Então ele vai dizer que nascimento, velhice, doença e morte pode ser fontes de insatisfação. Então tem causas para as nossas insatisfações. Mas assim como tem causas, tem um estado chamado de nirvana, de paz e tranquilidade. E um caminho de prática que nos faz entrar em paz e tranquilidade. Então esse é um livro que eu escrevi. E que tem muitas pessoas me parando na rua e dizendo: monja, obrigada, porque melhorou minha vida, me faz uma reflexão mais profunda. Quando eu começo a entrar na linha negativa de achar que nada presta, ninguém presta, a polícia não presta, juiz não presta, médicos não prestam, não conhecem isso? Políticos não prestam, nada presta, está tudo horroroso, o mundo está corrompido, não tem jeito, minha vizinha me enganou, meu marido me traiu, é uma delícia. A gente vai no... Aí não tem mais graça nada, né? Aí de repente você tem que tomar um fôlego e levantar. Então o livro é uma ideia de tomar um fôlego e levanta, porque a vida nos dá flechadas e você não precisa pôr uma flecha em cima delas e ficar apertando e dizendo como eu sofro, né? Que é alguma coisa até com ver com que o Freud vai chamar de ego. Teve um outro livro que eu fiz que se chama O Inferno Somos Nós, do ódio à cultura de paz. Esse foi uma editora também, acho que chama Papiros, que me chamou e disse assim: eu queria que a senhora conversasse com o Leandro Carnal. Eu falei: oba, Leandro Carnal, legal, vou conversar com ele, gostei. Passei uma manhã conversando no escritório dele, lá em São Paulo, e gravaram a nossa conversa e viram um livro. Nós falamos um pouco sobre o medo, numa sociedade que nos impõe um estado de medo, de aflição, de não nos dar a tranquilidade de sermos quem somos. De um susto, parece que vivemos sempre assustados com alguma coisa terrível que esteja para acontecer, que nos tornamos muito impacientes, intolerantes uns com os outros. Quem não concorda comigo, eu quero cortar-lhe a cabeça. E como é que nós podemos modificar isso, perceber que as várias maneiras de ser e de pensar no mundo nos enriquecem. Que é bom que tenham pessoas que pensam diferentes de nós. Que é bom que tenham pessoas hoje em Curitiba dizendo Lula livre. Como é bom ter pessoas que dizem não acho que ele deve estar livre. Como é importante que nós possamos dizer o que pensamos, sem que sejamos apedrejados e mortos. Porque isto é democracia, é a capacidade de você se manifestar. E ter pessoas que pensam de forma diferente. Estive num congresso de educadores em Curitiba, e veio um professor de Portugal, muito querido por todos aqueles professores que estavam lá, e ele, das várias coisas que ele disse, uma gravei, ele falou o seguinte: se você tem uma ideia, e eu tenho outra ideia, quando eu dou a você a minha ideia, e você dá a sua para mim, cada um de nós vai ter 2 ideias.
E é diferente de um objeto que nós trocamos. Eu posso ter um dinheirinho aqui e quero comprar um livro que seja uma vela. Eu dou o dinheiro e fico com a vela. Eu não tenho duas coisas, eu tenho uma só. Eu tinha uma, troquei uma por uma. Mas quando temos ideias, nós continuamos multiplicando ideias. Não significa que eu vou mudar a minha ideia anterior, eu até posso. Que maravilha que nós podemos mudar a maneira de ser e de pensar. Aquele que diz eu sou assim, endureceu, congelou, morreu. Porque na verdade a vida é transformação em movimento. Cada livro que lemos nos modificam, não é verdade? Pensamentos que nunca havíamos pensado antes. Por isso eu acho importante, eu participo da Feira do Livro aqui de Poços de Caldas, porque eu acho importante feira de livro. Para as pessoas lembrarem que a leitura nos transforma. Nós entramos em contato com pessoas que às vezes nunca vamos ver na vida. Moram do outro lado do mundo, mas que têm ideias tão bonitas e que a gente não teria contato, a capacidade de conversar com elas. O livro é um papo que você leva com alguém, não é alguma coisa que está fechado. Eu e o Karnal mostramos pontos de vista, que alguns são coincidentes, outros não. Não concordamos com tudo. Mas aí temos um livro que nos leva a pensar como é que nós podemos transformar uma cultura de violência, de agressão, de intolerância, numa cultura de paz e de respeito. Que nos respeitemos uns aos outros. Antes de entrar aqui, um jovem aqui atrás me perguntou, uma revista Opala, me perguntou o seguinte: mas monja, a pessoa é mais importante o amor próprio ou o amor ao outro? Eu falei, como é que você separa? Quem não ama a si mesmo não é capaz de amar ninguém. É preciso se amar, se reconhecer, se respeitar como um ser sagrado. Um ser humano é um ser sagrado, mas também é sagrada a planta, o fogo, a água, o vento. Tudo é o sagrado manifesto. E você não respeita o outro ser humano porque pensa diferente de você? Temos que parar com isso, é muito feio. Se nós não estivermos juntos, esse DNA tão antigo provavelmente não sobreviverá. Porque nós somos capazes de acabar com as condições de vida humana no planeta. Então é preciso que nos cuidemos com respeito. Eu não falo nem tolerância. Tolerância parece uma palavra que diz assim, eu vou tomar um remédio amargo, ruim. Eu tolero aquela pessoa. Não, não pode tolerar aquela pessoa. Tem que compreender, conversar, dialogar, para entender pontos de vista diferentes. Porque cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente. E o terceiro livro que nós fizemos esse ano, chama Zen para Distraídos, para vocês. E eu convido que venha aqui comigo o André Cruz, que é organizador do livro. Por favor, André, você tem por onde subir? Então tá bom. Sente aqui. Muito bem-vindo. E nós vamos contar um pouquinho a história desse livro, que na verdade é o último livro que nós fizemos com a editora Planeta, que é a minha editora, que fez a Sabedoria da Transformação, 108 Contos e Parábolas Orientais, e um terceiro livro que está com eles já há algum tempinho, que vão lançar talvez agora no segundo semestre. E Nilo, você pode contar como é que surgiu a história? Bom, como o Hiroshi mencionou, eu sou o organizador do livro, um compilador dos temas que foram surgindo ao longo dos programas Momentos Zen na Rádio Mundial. Eu produzo os programas, acompanho a Coen desde o início, e depois de um bom tempo de rádio, nós temos esse material sempre gravado, e depois de um certo tempo eu percebi o quão valioso estava sendo aquele programa, porque não só o público estava aumentando, mas as perguntas que vinham eram perguntas do absoluto cotidiano, mas que Hiroshi trazia para o colo com o ensinamento multimilenar do Zen Budismo. E aí também acabei percebendo que havia uma certa, não confusão, mas não havia
na mente das pessoas uma distinção entre o budismo e o zen budismo. Parecia que ficava tudo mesmo na cabeça das pessoas, mas uma coisa assim meio mesma sopa. E aí eu tive a ideia de reunir esses temas todos num livro, e no início parecia até uma missão fácil, mas quando eu percebi que eu tinha começado a fazer, eu comecei a me arrepiar de medo, porque eu pensei, nossa, isso aqui vai virar uma colcha de retalhos apenas. Mas à medida que os temas foram surgindo, aí eu percebi o quão abrangente o livro poderia se tornar. E, de fato, ali tem um ABC do Zen Budismo, desde Zen Budismo no Brasil, surgimento, etc. Tem absolutamente tudo ali. Eu acho que é um livro que serve realmente de um material de bastante compreensão para quem gostaria de conhecer, e principalmente para quem não tem muito tempo para a prática, né? Ou então não tem um centro perto, um templo por perto. Quem aqui assiste o programa Momento Zen? Vocês conhecem? Olha lá, pode levantar a mãozinha, senão a gente não sabe. Ah, tá vendo? Então, esse Momento Zen, para aqueles que não sabem, é um programa na Rádio Mundial. A Rádio Mundial é uma rádio que começou em São Paulo há muitos anos atrás, com a proposta de dar boas notícias, com a proposta de dar coisas que melhorem a nossa vida. E eles me chamaram, há 5 anos atrás, a diretora da Rádio Mundial me mandou um e-mail dizendo assim: Monja, a senhora gostaria de fazer um programa na rádio? E eu respondi a ela o seguinte: eu não sou radialista, eu não tenho patrocínio, e não vou correr atrás de patrocínio. A Gisele que sabe como é difícil, né? Ela fica dizendo para nós, patrocínio, monja, é tão difícil para fazer flipossos. Então, nós sabemos que correr atrás de patrocínio não é fácil. Eu disse para ela, não, acho que eu não vou aceitar, porque... Não, imagine, eu estou dando o programa para a senhora não precisa pagar por nada, é de graça, queremos que a senhora faça um programa aqui na rádio. Vem aqui, segunda-feira, às 19h30. Eu falei, tá bom. E eu fiquei enrolando. Quem nunca fez um programa de rádio sozinha sabe que não é fácil, né? Imagine, você nunca foi numa rádio lá fazer um programa, fui dar entrevista, mas não fazer o programa. E tinha um amigo meu chamado Otávio Leal, que tem uma universidade lá em São Paulo, que dá aulas de vários assuntos diferentes, e o Otávio disse, monja, a senhora está demorando muito, eu vou lá com a senhora e ensino a senhora a fazer o programa. E o Otávio começou a vir comigo, e o Otávio me entrevistava, como ele fazia no programa dele. E o Nilo assistiu esse programa, e o Nilo é um radialista, ele é casado com a minha filha. E ele disse assim, mas olha, se quiser eu posso ajudar, porque não é só um programa de entrevista do Otávio entrevistando a senhora. Deram um programa para a senhora, vamos fazer disso um programa bom. E foi maravilhoso, porque eu falo muitas coisas do meu universo zen budista que são familiares para mim. Mas para ele não é budista. Essa é a vantagem. Então eu falava uma palavra, mesmo que fosse zen. Ele, do outro lado, a gente fica num aquáriozinho de vidro, né? E ele ficava do lado de fora do aquáriozinho de vidro, e eu falava, zen isso? Ele falava assim, explique o que é o zen. E aí comecei a explicar aquilo que para mim todo mundo deveria saber, mas a maioria não sabe. O que é karma? Por que estamos aqui? Quem somos nós? O que é a mente? Quantos níveis de consciência existe? Ontem à noite eu fui jantar com eles estão hospedados aqui no Palace, e quando estava terminando o jantar, um senhor se aproximou de mim e disse, eu sou um psiquiatra, eu moro e dou aulas e pratico em São João del Rei. O que a senhora tem a me dizer sobre consciência? Eu falei, bom, que bom, né? Isso assim, você está com o pratinho de sobremesa na mão. Vou trabalhar a consciência agora. Eu gosto muito, sabe, que falem comigo. E aí eu disse a ele, bom, dentro do budismo nós temos vários níveis, várias consciências, não é uma só. Porque a gente fala a sua consciência como se fosse uma coisa única, né? Então nós temos a consciência de cada um dos órgãos dos sentidos. O órgão do sentido entra em contato, por exemplo, com um objeto, e ele tem que ter consciência disso, senão não adianta nada.
Então nós temos a consciência do olhar, da visão, da audição, dos todos os sentidos, e temos a consciência da consciência. Nós temos uma que organiza tudo isso que está entrando em nós. Cada imagem que nós vemos, ela vai causar um impacto em nós, e vai ter que ter consciência dela. Cada som que nós ouvimos. Eu conheci um senhor africano, onde teve grandes genocídios, e que ele tinha ficado deficiente visual, porque ele assistiu os crimes que fizeram contra a família dele, os estupros na frente dele, das suas filhas, da sua mulher, e ele deixou de ver. O aparelho visual dele é perfeito, mas ele censurou a visão com isto. Outros censuram a audição. Se a coisa é muito pesada, muito desagradável, a consciência deste órgão, ela se fecha, ela não quero mais ver isso, eu não quero ver mais nada, eu não quero saber de mais nada. Então nós temos essas consciências ligadas aos órgãos dos sentidos, e uma que gerencia tudo. Tem uma outra que leva e traz. Vocês gostam de gente que leva e traz? Recadinho deixa para aquele, daqui para lá, não dá certo. Quem conta um ponto, aumenta um conto, não é assim? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Conta, ela falou que não gostava de você. Ela não falou nada disso, ela falou que aquele dia estava chato, é só isso. Não é que você é sempre chato, é aquele dia. Então tem uma consciênciazinha nossa que faz isso. De tudo que essas nossas consciências dos órgãos pegam, ela vai lá correndo numa grande nuvem, numa grande consciência, uma memória ancestral, essa do DNA de 5, 8 mil anos atrás, onde está tudo gravado. A gente não tem ideia como está tudo lá dentro gravado. E ela vai lá e traz uma resposta. É a maneira que nós respondemos ao mundo. Isso acontece tão rápido, que não dá nem para a gente dizer quão rápido é esse movimento. Porque é cada som. Eu falo som, esse som, na hora que fala on, ele entrou no seu ouvido, a consciência auditiva, teve consciência dela, mandou para a consciência organizadora, essa que leva e traz, correu lá atrás na caixa de memória, e veio trazer como é que eu respondo a isso? O que isso significa? Vocês imaginam quão rápido é tudo isso? Para cada sílaba, para cada olhar que você dá, isso está acontecendo milhões de vezes por segundo. É rapidíssimo. Então nós temos várias consciências, não é uma só. E às vezes nos atrapalhamos pensando que esta, onde tudo está guardado, é fixa e permanente. Não há nada fixo nem nada permanente. Essa consciência é como a nuvem dos computadores hoje. Ela está em movimento o tempo todo. Você põe e tira coisas dela. Ela armazena, mas ela armazena de forma diferente. Vocês podem ter tido uma ideia de quem era a monja, por exemplo. Vocês podem nunca ter me visto pessoalmente. Então aquela imagem da monja que está lá no seu cloud, na sua nuvem guardada, na hora que você entra em contato comigo, vai entrar outra experiência. E aquela imagem vai ser modificada. Ela não permanece congelada. Percebem? Então está tudo em movimento e transformação. Me deram o programa, fui, Nilo André Cruz, foi para lá e começou a acontecer uma coisa mágica. Hoje em dia o nosso programa está no Facebook, é Face Live, é segundas-feiras, às 19h30, a Rádio Mundial lá de São Paulo. Pega no Facebook Live. E é muito incrível porque tem pessoas, não é, Nilo, de toda parte do mundo? Toda parte do mundo. Eles falam conosco de Portugal, da Suécia, do Canadá, da China, do Japão. Então a gente vai vendo a abrangência, porque eu achei que rádio era uma coisa antiga. A gente não pensa assim? Rádio. Hoje em dia tem televisão, ninguém mais assiste rádio, ao contrário. Tem pessoas no mundo todo, ainda mais com essa coisa do Facebook, assistindo e fazendo perguntas. A interatividade do Facebook é que é valiosa. Então, é uma coisa... E antes disso, nós tínhamos o telefone. As pessoas telefonavam para nós e faziam perguntas. Perguntas muito simples. Estou desempregado, estou ficando tão triste, o que eu faço? Morreu minha mãe. Estou tão triste com a morte da minha mãe. Meu filho está doente. É uma doença que não tem cura. Perguntas humanas, de seres humanos. Morreu meu cachorrinho, 15 anos comigo.
estou tão vazia, meu bebê. Hoje em dia os pets, eles substituem a nossa capacidade de amorosidade. Às vezes não temos pessoas por perto para compartilhar esse amor, porque o amor está em nós, ele não está no outro. O outro apenas estimula uma capacidade nossa, humana, de amar, mas também pode estimular de odiar. E é aí que nós vamos trabalhar. Aí que nós vamos trabalhar com a capacidade de transformar ódio em compreensão, raiva em compaixão. Não é apenas fico com raiva do outro, ok? Por quê? Por que esse ser humano te incomoda? Por que essa posição, essa maneira de ser incomoda você? É um aspecto seu. É um aspecto seu que você está querendo negar. Isso também existe em você. Como é que você dialoga com o outro? Não como você discute, briga, debate. Dialogar. Dialogar é isso, é a capacidade de ouvir o outro. E uma das coisas que nós fazemos na rádio juntos, porque Nilo faz isso junto comigo, nós vamos ouvir o ouvinte. Não é interessante? Parece que o ouvinte só está ouvindo. Não, o ouvinte quer ser ouvido. Ele quer participar, como todos vocês aqui. Então eu sugiro que a gente abra um pouco para perguntas. O que você acha? Eu acho excelente. Nós vamos fazer como o nosso programa da rádio. É isso. Vocês fazem uma pergunta e vamos lá. Quem quer fazer a primeira pergunta? Pode levantar a mãozinha. Já tem um ali? Levante-se, por favor. Fique em pé que fica mais fácil. O microfone vai chegar até você. Mas se não chegar também, você pode falar, que acho que a gente ouve. Acho que a gente ouve. Consegue passar? Oi, Monja. Meu nome é Teice. Eu queria perguntar sobre o livro que a senhora lançou agora com o Karnal, que vocês falam muito sobre o medo, né? Que ele atrapalha nessa cultura, que a gente quer criar uma cultura de paz. E aí a senhora fala que o medo, quando a gente sente medo, é uma demonstração que nós não estamos presentes. Então eu queria, se pudesse, a senhora falar um pouco sobre isso e o que isso poderia também ter a ver com o Zazen, já que o Zazen, né, nos exige a presença, e com o Sutra do Coração da Grande Sabedoria, já que ele fala, né, que sem obstáculos, logo sem medo. Então, vou fazer uma ponte entre o Zazen e o medo. Zazen, para quem não sabe, Za quer dizer sentar, e Zen quer dizer meditar. Então, Zazen, que significa sentar em meditação. Para isso que é o que nós fizemos no comecinho. Alguns de vocês chegaram mais tarde, vocês não viram, mas é assim. A gente senta, apoiado nos isquios, alonga a coluna vertebral, alonga a cervical, coloca as mãos no que a gente chama mudra cósmico, e vai fazer respiração consciente. Os olhos não ficam fechados, ficam entreabertos. Para quê? Para conhecer a si mesmo. Quem conhece a si mesmo tem uma liberdade incrível no mundo. Primeiro, que não é ofendido por ninguém, porque você sabe quem você é. Isso é uma das analogias que o professor Karnal faz e que eu gosto muito, que ele diz que estava no trânsito e que alguém ofendeu a mãe dele. E que ele ficou se lembrando que a mãe dele era uma senhora muito discreta, que andava sempre com as roupinhas muito discretas, as fotografias todas dela, era uma mulher muito digna. Então ele chegou à conclusão que essa pessoa não conheceu a mãe dele, e logo não estava ofendendo a ele se enganou, não falou da minha mãe. E ele diz ainda mais: imagine que minha mãe houvesse sido uma moça de programas. Ele diz: puxa, conheceu mamãe. E também não se ofendeu. Portanto, o Zazen, a prática da meditação, é para você se conhecer. É o autoconhecimento que nos liberta. Quem sou eu? O que sou eu? E o que são as minhas emoções? E o que é o medo, inclusive? E quando que o medo é necessário e aplicável e quando não é? O medo nos faz sobreviver, né? Se você está num quarto escuro, você é um bicho, sente uma coisa se arrastando no chão, você acha que é uma cobra, que é venenosa. Se você não tiver medo, se você falar para a mãozinha, ela pode picar, você morre. Então o medo muitas vezes é a nossa autopreservação,
Ele é necessário, então não é dizer não tenho medo de nada, é uma bobagem. O professor Cortella, que vou fazer um livro com ele também este ano, ele diz o seguinte, que quando ele entra num avião, ele pergunta para o piloto, você tem medo? Se o piloto disser que não tem medo, então não vou. Porque aquele que tem medo vai verificar se todo o equipamento está correto. Veja como é importante, eu vou verificar se tudo está nos seus devidos lugares. Porque se eu não tenho medo, se a sorte, Deus vai me levar, eu vou ter um acidente e vou morrer, porque Ele me levou, né? E eu não verifiquei que estava faltando gasolina, não foi aquele desastre medonho com os nossos meninos de Chapecó? Não tinha gasolina suficiente no avião? Porque não tinham medo? Porque confiavam numa força superior? O que é isso, gente? A gente está aqui para isso. No Japão falam assim, estão todos nas mãos de Buda. E o meu mestre dizia, você é a mão de Buda. Você tem que ser. O que você faz? Então o medo nesse sentido é necessário. Se você vai dormir num lugar que você desconhece, é bom ver se a portinha está fechada, né? Não é que ficar na cama tremendo de medo qualquer barulho. Aí significa que a campainha estourou. Aquele lugarzinho que faz o que é necessário, o que é desnecessário, está desregulado. Então tem um medo desregulado, outro não. Agora, nós estamos falando de outra coisa também. Ficamos com medo uns dos outros. Temos medo das outras pessoas. Medo que não gostem de nós. Medo de não sermos acolhidos. Porque não nos conhecemos. Porque não nos manifestamos como somos. Porque se queremos agradar o outro, nós já estamos falhando aí. Porque não é por agradar o outro que eu devo falar, mas é por ser verdadeiro, correto e adequado. Isso significa, adequado eu não vou falar aquilo que vai ferir o outro, nem provocar a raiva do outro, mas como que eu converso e falo com as pessoas. E nós temos outro problema muito grande no mundo atual. Nós temos uma mídia destrutiva. Uma mídia que só fala de crimes e mortes, só fala de pessoas erradas, só fala de podridões da humanidade. E se você assiste isso, o nosso cérebro é de uma sensibilidade maravilhosa. O cérebro é incessante e luminoso, ele é extremamente sensível. Imagine que você bombardeie a sua mente 24 horas por dia, só com crimes, assassinatos, roubos, pessoas improbas. O que acontece? Você vai achar que seu vizinho não presta. Você vai começar a achar que você não presta. E você vai começar a ter a sociedade do medo. E a quem interessa isto? Não é que haja uma conspiração internacional, mas alguns grupos interessam. Pessoas assustadas. Pessoas que, por exemplo, nos Estados Unidos, vão comprar armas. Precisamos nos defender. O outro é uma ameaça. Então eu preciso estar muito bem armado. No Brasil nós fazemos campanhas de desarmamento. Desarme-se. Esteja aberto ao outro. Dialogue com o outro. Inclua o outro no seu coração. Não separe, não tranque as suas portas. Não se arme para destruir o outro que é o seu inimigo. Imaginou um mundo sem inimigos? Isto é o que o Zazen propõe. Não há inimigos. A pessoa que quer atrapalhar a sua vida, veio aquela ali para atrapalhar. Que gostoso, eu vou ficar mais forte. Eu não vou ficar mais fraco. Veja, alguém está querendo puxar meu tapete. Você percebe, não está bobo, não está semi-adormecido, você está presente, está inteiro, está percebendo. Aquela pessoa no lugar que eu trabalho está querendo o meu lugar. Que interessante. É comigo mesmo, vamos ver como é que vai ser. Eu não tenho raiva do outro, eu posso até compreender, a minha posição é boa, legal, ele quer ser quem eu sou, que bom, eu sou um exemplo para ele, mas ele vai querer puxar meu tapete. E na hora que ele puxar o tapete, eu não vou cair, porque eu percebi. Eu dou um pulinho para o lado e falo, oba, tudo bem? Quer trabalhar comigo? Percebe? Você muda.
a situação. Não tem um inimigo que eu preciso ficar com paranoia, que eu tenho que destruir, eu vou trancar a porta, vou esconder meus documentos, porque ele quer pegar meu projeto. Hoje em dia, o que são projetos de empresas? São nossos projetos. Pensamos juntos, fazemos juntos. Saímos daquele momento em que era eu e o outro, mas tem um nós aqui acontecendo. Colaboramos, cooperamos, é isso que nos faz seres humanos, sobrevivemos por causa disso. Lembra das nossas tribos? Ainda tem algumas aí. Esses dias chegou uma tribo lá, uns 3 índiozinhos do Peru, coitadinhos, tinha uma espingarda velha na mão, dizendo que estavam querendo atirar neles, ninguém entendia o que eles falavam, dá um pulinho assim, falando, coitadinhos. Abusando dos nossos povos indígenas, a nossa ancestralidade, não respeitando. Nós não podemos permitir isto. Nós temos que nos manifestar, não podemos nos calar, mas essas nossas manifestações nunca devem ser com ódio, com raiva. Tinha um menino que ele queria dizer, monja, faz uma foto para mim com a mão fechada, assim. Com a mão fechada eu não faço. A minha mão não está fechada, a minha mão está aberta. Eu faço assim. Vocês sabem o que quer dizer isso? Vocês nem sabem. Linguagem de Libras. Eu te amo. I love you. Esse gesto eu faço. Eu faço este gesto. Minhas mãos estão abertas, mas minhas mãos estão fechadas e eu quero brigar com você, quero lutar contra você. Não, isso eu não faço, porque eu não acredito na luta. Antigamente, quando meu pai era jovem, alguém perguntava para ele, como você está? Ele disse assim, na luta. Mas que luta, pai? Meu pai não era lutador nem nada, né? A gente usa palavras que a gente não se dá conta. Estou lutando, mas lutando nada, está vivendo. Aprecie a sua vida. Aprecie cada momento da sua existência. Até as dificuldades, os problemas. A pessoazinha malvadinha, está fazendo malvadinha, né? Ele é vítima de uma sociedade violenta. Sabiam disso? Quando você for capaz de sentir compaixão pelo malvado. A gente sempre compaixão pela vítima, mas não pelo vitimador. Quando for capaz de sentir compaixão pelo vitimador, aquele que está fazendo a maldade, aquele que faz os crimes horrorosos, saber que ele é vítima de uma sociedade violenta, vítima de seus DNAs, né? Conta aquela dos monges torturados. Os monges lá no Tibete, vocês já ouviram esta? O Tibete é invadido pela China comunista várias vezes. Várias vezes tem uma briga antiquérrima, esse território é meu, não é meu, é seu, não é seu. Eles têm características muito peculiares, como o pessoal de Poços que fala com uma musiquinha tão bonita, né? Vocês perceberam? Vocês nem percebem, né? Quando vocês falam tem uma música, é diferente do som de São Paulo, do Rio de Janeiro, é gostosinho, é macio, é doce, né? Mas não é só isso, aqui nós somos muito parecidos, nós estamos muito próximos. O Tibete não só tem uma língua diferente, como tem hábitos culturais muito diferentes. Então, ele se considera um país independente da China. E a China diz, é território meu, e na década de 50 invadiram novamente e disseram, é território nosso. E vocês vão fazer como nós queremos que façam. E os monges, eles eram a liderança política. Eles não é só que eram monges que estavam meditando e rezando, eles eram os administradores políticos do país. Então expulsaram os monges, Sua Santidade o Dalai Lama foi expulso, então ele vai para a Índia, onde ele mora hoje em Dharamsala, e outros monges foram presos e torturados. Muito torturados, não era pouca coisa, como já aconteceu no Brasil durante a época da ditadura militar, que é uma coisa que ninguém pode querer que volte. Porque tem gente tonta falando que seria bom que voltasse. Temos a bênção de viver uma democracia, né? Ditadura, direita e esquerda, o centro, nenhuma delas presta, né? A Venezuela, que se diz uma ditadura de esquerda, está um horror, né? O pessoal está sem comida, sem remédio, está uma bagunça danada, né? Ditadura nenhuma é boa. Entra um governo ditatorial e vai prender pessoas que não concordam com ele, ou que eles acham que são ameaça. Geralmente o fraco é que tortura, né? Uma pessoa forte não tortura ninguém. Uma pessoa forte não discrimina e não tem preconceitos.
Quem tem preconceito é o fraco. Ele é instável. Isso pode tirar o meu lugar. Essa pessoa me incomoda porque é uma pessoa fraca. Uma pessoa forte não tem isto. Esse monge era um dos líderes do país na época, foi preso e foi muito torturado. Torturas físicas, psíquicas, emocionais, de todas as formas. E depois de alguns anos, conseguiu sair e foi se encontrar com Sua Santidade, o Dalai Lama, em Dharamsala. E Sua Santidade pergunta a ele: meu filho, o que foi mais difícil para você de suportar? O frio de menos 40 graus. Nós não sabemos o que é isso, né? Menos 40 graus de frio, tudo congela. Por isso que eles comem muita carne. Budista tibetano não é vegano nem vegetariano. Eles comem carne porque a única coisa que tem lá é aqueles bichinhos para eles comer. Porque está tudo congelado durante 10 meses por ano. Não tem outra comida. Eles comem carne e tomam chá com gordura, com manteiga feita do bicho, porque senão morrem. É coisas diferentes, que nem esquimó, que se cobre de gordura, né, de baleia. Então são coisas que são muito regionais que a gente tem que entender. Ele perguntou: como é que você, se o frio de menos 40 graus, não deram um cobertorzinho nem aquecedor para ele? Mas existe um treinamento de práticas meditativas em que você pode até suportar frios extremos. Você pode trabalhar com o seu metabolismo. E esse monge provavelmente estava preparado para isto. Mas foram as torturas físicas, as torturas psicológicas. Ele disse assim: mestre, por um instante, um breve instante, quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava. Isto eu tive medo. Tive medo de não sentir compaixão por quem estava me torturando. Isto é apavorante. Você perdeu o coração de compaixão, de compreender o ser, mesmo aquele que faz maldades. A gente tem que desenvolver. E Sua Santidade diz outra coisa interessante, que a compaixão não é visceral. Ela não surge naturalmente, você treina. Você treina a si mesmo, a não odiar ninguém, a não desprezar ninguém, a compreender. E compreender não significa que não prenda. Eu tenho um monge no Rio Grande do Sul que foi um policial militar. Saiu uma matéria sobre ele na revista Piauí recentemente, chamado Monge Armado. Ele não está armado hoje em dia, porque ele aposentou-se da polícia militar da brigada, né? Mas uma vez, quando ele teve que prender um bandido, ele pulou em cima do bandido, agarrou ele no chão e segurou, e quando ele foi para a cadeia, os outros amigos dele, os outros policiais disseram para o bandido: ainda bem que foi ele que te pegou e que não te bateu, porque os outros batem, mas ele é um monge, ele prende e não bate. Ele disse assim: eu não tenho raiva de ninguém que eu prenda, eu tenho raiva da ação, a ação é errada. A atitude é errada, mas não é a pessoa. A pessoa é vítima também de toda uma situação. Vocês sabem quanto que nós temos de livre-arbítrio? 5%. É só 5%. 95% é genético. 95% não só genético, mas apreendido através das suas experiências, tanto intrauterinas como depois do seu nascimento. Mas a resposta que você pode dar diferente é 5%, é pouquinho. Então não fique tanto julgando os outros, exigindo do outro aquilo que ele não pode dar, porque ele não teve condições de dá-lo. Mas quem sabe que com a sua ajuda, com a sua presença, com o seu olhar, com a sua acolhida, esse ser humano aparentemente tão malvado, tão ruinzinho, possa melhorar. Outra coisa importante para falar, fui entrevistada ontem pela rádio, um programa que é feito por psicólogos, para jovens que estão ficando deprimidos e jovens que estão cometendo suicídio. A minha mensagem é: não cometam suicídio. Vou repetir: não cometam suicídio, não se matem, em qualquer idade. Tem suicídio de idoso, tem suicídio de adolescente, tem suicídio de criança. Não façam isso. A vida é para ser vivida, com suas dificuldades e com suas alegrias. Não se mate, mas viva pelos seus valores e princípios. Não espere o apoio dos outros, você dê apoio a você.
Mas procure apoio, sim, para terapeutas, para psicólogos, com seus pais, para aqueles que ainda têm pais que possam ser conversados, né? Porque hoje em dia nós temos famílias tão desestruturadas que esse serzinho vai crescendo no meio de uma baguncinha que não sabe nem com quem falar. Principalmente casais que se separam e cometem o crime de um falar mal do outro para o filho. Como é que fica esse ser humano onde o pai vai dizer, sua mãe não presta, e a mãe vai dizer, seu pai não presta, ele fala, poxa, eu sou metade pai, metade mãe, e eles ficam falando que eu não sou um lixo, né? E se achando um lixo, vai se juntar com pessoas que também se acham um lixinho, e vai ficar uma bagunça danada. Então, procurar apoio em pessoas que você tem confiança. Quando eu vou fazer casamento, eu peço para o casalzinho assim, escolha um casal casado há muitos anos e felizes. Eles fazem assim, ai, que difícil. Conheço casais casados há muitos anos que se odeiam, que brigam o tempo todo, uns que são indiferentes uns aos outros, ou vários que já se separaram e casaram várias vezes. Mas encontrar esse casal que é feliz, esse casal que consegue manter a harmonia, o respeito durante toda a vida, para ter netos, bisnetos felizes, saudáveis, porque se respeitam, se conversam, um ouve a opinião do outro, um não quer se impor sobre o outro, não dizer eu que mando. A casamento é assim, vocês sabem, né? Chega um momento eles começam a lutar braço de ferro. Quem que vai decidir? Sou eu, você? E fica, um ganha. Aí o outro tem que se submeter o resto da vida. Se submete um tempo. Aí passam uns anos, já não quer mais. Aí vai embora. E o outro fica lá sozinho, com o braço assim, ganhei, vazio. Isso aconteceu há pouco tempo, uma jovem, um casal bonito, casei eles há 5 anos atrás. Lindos. Tiveram uma filhinha, não tem nem 2 anos o bebê. Começaram a brigar. Uma pessoa quer pôr o filho na escola inglesa. Não pode brincar no chão que suja. Tem que ser tudo certinho, direitinho. Vai falar inglês, good morning. A criancinha já fala, good morning. E o outro quer a menina descalça, rolando no chão, abraçando o cachorro. Os dois não se entendem. Mas sabiam, quando se casaram, já sabiam que eram diferentes. Até a atração aconteceu porque eram diferentes. E agora um quer esganar o outro. Aí vira-se o marido foi embora de casa. Saiu, ela veio chorar, fala para mim, monja, ele foi embora, eu quero ele de volta, eu gosto dele. Aí eu falei com ela e falei com ele, e ele falava comigo assim, estou sufocado, ela me sufoca, eu quis fazer tudo para agradá-la, eu nunca disse para ela que eu queria uma coisa ou outra, porque ela ia ficar triste, preocupada, eu só quis agradá-la, e agora eu não aguento mais, se eu ficar lá eu morro, moça. Eu fiquei com tanta pena do moço, coitado, ele estava sufocado mesmo. O que isso nos ensina? Que nós temos que dar limites no começo do namoro. Meninas é assim, namoradinho, hoje não é namoro, fica o amigo veio em casa e sentou no sofá, estão conversando, aí você pergunta, você quer uma água? Ele disse assim, quero. Aí você vai buscar, é ali, traz um copo para mim. Caso contrário, você vai servi-lo o resto da vida. Se nesse momento inicial é agradável, vai ter um momento que você não vai gostar. E aí ele vai dizer, mas por que você sempre fez assim? Se queremos partilha dentro da casa de atividades, ela tem que começar no namorinho, viu? Não é depois de 10 anos de casada, dizer assim, mas você não me ajuda. Eu falo assim, você que sempre quis fazer tudo. E é verdade, porque a gente quando gosta quer fazer tudo, não quer? Não, senta aí, descansa, meu amor. O que você quer comer hoje? Aí você fala de novo, tem que pensar no menu. O Nilo cozinha em casa, não é assim, Nilo? O que eu vou cozinhar hoje? Eu não aguento mais pensar em comida. Não é verdade? A gente partilhar as atividades é gostoso. Olha, isso foi só para responder do seu medo com o zazen, acabou. Tem alguma outra pergunta? Aqui, monja. Cadê? Levante. Monja, aqui do lado de... Aqui.
Perto da sua filha aqui. Tá bom? Aí, pronto. Henrique, de São João da Boa Vista, casado. Então, estou exercendo aqui os 3% do livre-arbítrio. Fazendo a pergunta. Qual o primeiro passo para um distraído ficar zen? Legal. O que a gente diz é que, na verdade, todos nós somos distraídos, né? E o primeiro passo é o que a gente fez no comecinho, que é a respiração consciente. E isso parece que não é nada, mas eu digo, é uma chave de ouro que a gente pode usar em qualquer momento da vida, em qualquer circunstância. Está em casa discutindo com a amada. A amada está à direita ou à esquerda? A esquerda está certa, é o lugar certo. No coração. Então, às vezes, discutimos. E que bom, né? Que bom que casais possam discutir. Que um só concordar com o outro não dá certo. Temos olhares diferentes. Percebe que você está se exaltando um pouco mais. Fala, está na hora de respirar. Vou respirar. Vou ouvi-la para entendê-la. Isso, olha, até um monge beneditino, chama Anselm Grun, que ele recomenda aos casais que quando cheguem em casa, sentem alguns minutos em silêncio. Porque estamos vindo de áreas diferentes, experiências diferentes. E às vezes a gente vai conversar e a conversa não rola direito. Não é ver televisão, não é tomar café, não é ouvir o rádio, nem o programa da monja. É só ficar quietinho um pouquinho. Respira e tudo aquilo que você passou como experiência, deixa que aquilo se aquiete. E na esposa também. Porque ela, como você, passou por experiências diferentes durante o dia. Você teve em algum lugar e ela em outro. Tiveram experiências e contatos diferentes. Não são mais a mesma pessoa que se despediram de manhã cedo. Já estão diferentes. E ter a capacidade de reconhecer isto. Seria mais ou menos isso. Que experiência você passou hoje? O que foi que modificou você hoje? O que afetou você? Ou quem você afetou hoje? Isso é recomendado fazer para crianças. Para os pais perguntarem: o que você tem a me ensinar hoje? Não o que eu tenho para ensinar a você, o que você aprendeu e que pode partilhar comigo. Manter o diálogo aceso. E quando a gente perceber que, por exemplo, você está andando na rua, a pessoa te empurra ou te insulta, né? E o que acontece conosco? A raiva é contagiosa. Essa pessoa não estava bem, empurrou você, e você fica com raiva na hora. Respira. Respira e pensa: poxa, esse ser humano não está bem. Eu não vou lá quebrar a cara dele. O que será que aconteceu? Se é alguém que eu conheço, eu posso ir lá conversar. Falou: ei, meu, o que foi, né? Se é alguém que eu não conheço, deixa para lá. Leve o seu problema com você, não vou pegar para mim. Por isso a respiração consciente funciona. Para você tomar uma decisão sua. Usar os 5%. E não a reatividade só. Se me empurra, eu empurro. Se xinga, eu xingo. Se desconfia de mim, eu desconfio de você. Que, aliás, é outra coisa perigosa em casamento. Ciúmes, né? Ciúmes destrói. Ciúmes destrói relacionamentos de amor. Se no começo é bonitinho... ele se preocupou comigo. Ele queria saber onde eu estava. Agora ele fica o dia inteiro no celular. Onde você está, com quem você está falando, o que você foi fazer. Não aguento, estou sufocado. Vai ficando assim, que nem o moço lá que ficou sufocado. Ele não ficou sufocado de ciúmes, não. Ele ficou sufocado de opiniões diferentes, de resolver questões, e que ele achou que ele não pode nem mais se relacionar com a mulher. E eu falei para ele: vamos dar um tempo. Não é divórcio imediato, né? Vamos dar um tempo de reflexão. Ele correu para a casa da mamãe. E a mamãe recebeu. E mamãe... eu acho que essa mamãe tinha que dizer para o filhinho: você tem uma menina em casa agora. Você tem uma filha para educar. Vai cuidar da sua família, bebê. A mamãe está aqui quando você precisar. Mas nessa situação, você tem que cuidar da filha que você escolheu ter, com a mulher que você escolheu casar. E você tem que olhar para dentro de você. O que está faltando, hein? Não é voltar para a casa da mamãe. Às vezes tem homem que fica com medo. Há medo de assumir a paternidade. Medo de assumir um papel de adulto na vida. É tão gostoso ser filhinho da mamãe, né? Voltar para casa, a mamãe faz carinho, dá comidinha, né? Tá tudo bem, isso é gostoso. Mas se você apenas acolher essa pessoa para se separar da esposa, da filha, não é muito legal, né? A gente tem que pensar também em toda uma estrutura familiar que está envolvida num relacionamento de duas pessoas.
Não são só duas. Tem toda uma maneira de ser que está atrás. Por isso que eu digo, a respiração consciente nos ajuda a entrar no eixo para poder lidar com isso. De onde está vindo essa situação, essa energia, para eu poder responder de forma melhor. Eu medito. Eu recomendo a meditação para muitas pessoas. Não a meditação profunda, que vai levar anos para você acessar, mas esse estado de plena atenção, que é o oposto da distração. Né? A palavra distraído é até interessante, né? Que é dis e traído. Será que não é você que trai a você mesmo? Será que não é você que engana a você mesmo? Que deixa de perceber a realidade como ela é? Deixa de estar presente, desperto, atuante? A proposta do Zen é: acorda, desperta, que não seja enganado por ninguém, que ninguém e nada te engane, que você vê a realidade como ela é. Ontem fui andar de charrete, falando em realidade como ela é. Tem gente que diz que não é para andar de charrete, não tem? Que é coitadinho do cavalinho. Aí eu fiquei lembrando que quando eu era criança, eu vinha para cá e tinha charrete de ovelhinha. Eu adorava, não tem mais. Para a criança era uma benção, era uma pequenininho assim, sei lá, a ovelhinha, era tão gostoso. E eu lembro, eu adoro o som de cavalo, das patas do cavalo, mesmo no asfalto, porque é uma memória ancestral, é uma coisa antiga, quando não haviam carros, não havia nem bicicleta, gente. A gente andava a cavalo, depois fizemos a roda, as primeiras carruagens, que não era nem carruagem, era carrinho assim, como é que chama aquilo? Carroça, tinha carroça, a gente andava de carroça. Meu avô conta que o pai dele, ele tinha, acho que era 4 burros negros de raça. Ele punha aqueles 4 burros de raça e atrás tinha era só a cadeirinha dele para sentar. Era um carro de corrida. Imaginou? Era um carro de corrida com 4 burros de raça puxando e ele com chicote mesmo, porque naquela época era com chicote, né? Voava para chegar de uma cidade a outra, né? Nós viemos de lá. O moço que estava, ele chama Natal. O cavalo que ele estava chamava Amigo. Amigo parecia que fazia tudo sozinho. Parava no sinal luminoso, virava para a esquerda, para a direita, andava bem na beiradinha. Eu falei, coitadinho, na beira, eu vou cair na vala. Não, não cai. Para não atrapalhar o trânsito. E é uma coisa bonita, eu acho bonito, sabe? Que a gente vai para cidades históricas e a gente pode andar em meios de transporte que não existem mais. A gente não vai mais agora de charrete até a Varginha, até a cidade vizinha, né? A gente vai de carro, de ônibus, né? Tem outros meios de transporte. Mas a gente se lembrar como é que era no passado. E como é gostoso ainda. Existe uma memória em nossa ancestral. E eles disseram que por causa da sociedade protetora dos animais, eles estão cuidando cada vez melhor dos cavalinhos. Que não era para eu me preocupar. Que estavam bem alimentados, que estavam bem cuidados. E ele fazia uma coisa interessante. Ele não batia no cavalo com chicote. O chicote tem um cabo de prata, né? Ele batia com esse cabo na beiradinha ali no estribo, né? Tec, 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 e o cavalo corria. Isso me fez lembrar uma história de Buda. Buda diz que nós, seres humanos, podemos ser comparados com 4 tipos de cavalos. Tem cavalo que, ao ver a sombra do chicote, galopa. Ele compara isso a pessoas que ouvem falar, sei lá, de o tsunami lá no Japão, que não tinha ninguém conhecido, e percebe a vida está para um triz. Vamos apreciar cada momento da vida? Eu não quero me matar, nem quero matar ninguém, mas quero viver com plenitude cada instante. Isso é aquele que vê a sombra do chicote e começa a galopar. Porque tem gente que acha que é eterno, sabe? Fica brigando, reclamando que a vida é eterna. Não é não, daqui a pouco acaba. Tem gente que só gosta da mãe quando ela morre, né? Enquanto estava viva, estava brigando naquela luta. Morreu, que saudades da minha mãe. Quando estava viva, não cuidou, não mimou, não deu carinho, né? Para a esposa, o marido, a mesma coisa, né? Teve uma senhora, uma vez eu fui fazer o enterro dela, era o enterro do sogro, ela chorava em cima do caixão. Eu não dei a sopinha para ele, que ele queria, pois fizesse a sopinha enquanto vivo, né?
fica naquele arrependimento em cima do caixão, não adianta. Então, aquele que vê a sombra do chicote é aquele que acorda, que desperta, que começa a cuidar bem com as pessoas com quem convive, começa a respeitar as outras pessoas, respeita a vida na sua pluralidade, respeita a planta, respeita o bichinho, respeita a pedra, respeita a água, a luz, a sombra, respeita tudo, o pano de chão. Não é só respeito às pessoas que me respeitam, isso é fantasia. Respeite a todos os seres. Não use nada em excesso e também que nada falte. Tem um ponto certo, conhecer esse ponto de equilíbrio. Não deixar a torneira aberta o tempo todo quando escova o dente, mas abrir o suficiente para molhar a escova, né? Porque tem aquele que nem escova molha, com aquela coisa seca na boca, está economizando. Não exagere, nem de um lado nem de outro, né? Tem um ponto de equilíbrio. Então esse é o primeiro cavalo, a sombra do chicote. O segundo cavalo tem que levar uma chicotadinha no lombo. Pium! Dá uma ardidinha assim, tchum, morreu alguém conhecido, um artista de cinema, uma pessoa que está nas mídias sociais, mas que você nunca encontrou pessoalmente, e você fala, nossa, a vida está por um triz, daqui a pouco eu vou morrer, não é essa pessoa que morreu, eu vou morrer a qualquer momento, meu filho vai morrer, meu avô vai morrer, meu pai vai morrer, peraí gente, a vida é por um triz, como é bom estar vivo. O que eu posso fazer com a minha existência? Como é que eu uso essa energia vital que beneficia o maior número de seres? Então ele começa a galopar. Esse é o cavalinho que galopa porque levou uma lombadinha. O terceiro cavalo tem que bater muito, tem que rasgar a carne. Se não rasgar a carne, não galopa. Está lá reclamando, ai que vida ruim, ninguém gosta de mim, tudo que eu vou fazer não dá certo, né? Aquele que só reclama, resmunga, é infeliz, causa infelicidade à sua volta. Esse é só quando morre alguém muito perto, que você gostava muito. Pode ser o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, o peixe, pode ser, seja lá o que for. A sua mãe, o seu irmão, o seu primo, o seu grande amigo, né? Aí doeu e você fala, nossa, a vida está por um triz. Daqui a pouco sou eu que vou. Como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou fazer o meu melhor a cada instante? Como é que eu vou ser excelente? Como é que eu aumento o meu potencial de ser humano? Esse é o terceiro cavalo. E o quarto, esse aí, é só quando você chega no médico e tem aquele diagnóstico assim. Você tem poucas semanas de vida. Ai, que delícia! Porque você tem uma doença grave, não sei quando vai morrer, não adianta, né? Tem que ser assim, tá pertinho, olha, a morte está aqui assim, ó. Ai, que beleza que é a vida. Eu não sabia que era tão lindo. Aquela mulher chata, como ela é boazinha, quero até ouvir a reclamação dela. Daqui a pouco não vou ouvir mais nada. Tudo que parecia chato e feio e ruim fica bom de repente, porque está acabando. E é por isso que é importante a gente saber que a nossa vida acaba. Todos os relacionamentos que nós criamos, tudo que nós desejamos, fazemos, um dia nós morremos. Nós vamos morrer. Por que não apreciamos agora o que temos para apreciar? Se é dia de sol, apreciamos o sol. Se é chuva, apreciamos a chuva. Se alaga, a gente arranja barquinho. Diz que estava alagado aqui um tempo atrás, né? Cuidamos com respeito de nós. Meio ambiente começa aqui. Esse saco de pele é meio ambiente. Cuide do meio ambiente, que é o seu corpo, que é o corpo humano de todas as pessoas com quem você se relaciona, que é o corpo da Mãe Terra, a nossa mãe comum. Somos filhos e filhas da Terra. Vivemos de energia solar, que ela entra ou através das plantas que fazem fotossíntese, ou dos animais que comeram as plantas que fizeram fotossíntese. E isso dentro do corpo quebra e sai energia, que é a energia do Sol. Nós somos filhos e filhas da Terra e do Sol. E somos todos irmanados neste planeta. É bom que a gente reaprenda a cuidar, não para formar times que se odeiam, mas fazer times que provoquem um ao outro a ser melhor. Times que jogam juntos, provocando a excelência. Não querendo que o outro caia, que não faça certo, mas querendo que o outro, aquele com quem eu brinco, com quem eu jogo, seja melhor do que eu, porque vai me provocar a ser melhor ainda. Essa é a minha proposta do Zen para distraídos. Fica esperto, acorda, seja como o primeiro cavalo.
Você vê a sombra do chicote e fala, nossa, a vida é curta e ela pode ser belíssima. Eu posso fazer disto aqui o céu, não o inferno. Como é que eu saio do inferno e entro no céu? Quando eu começo a fazer o bem, e o bem que é para todos os seres. Como eu começo a querer bem a mim e as pessoas à minha volta. E essa é a nossa proposta, dos vários livros que eu trago aqui, do meu pensamento e do Nilo, que agora organizou esse livro de maneira excelente. Eu não seria capaz de escrever esse livro como ele escreveu. Não só porque ele é formado em letras, e ele até corrige meu português várias vezes, o que é verdade, mas como ele foi atrás dos termos zen budistas. Tanto que o André Fonseca, que é o editor da Planeta, o meu editor, ele diz assim, nossa, esse é um manual de zen budismo, é um livro didático. Ele se tornou um livro didático, mas é um livro de falar. Eu falando com pessoas que me consultam sobre seus problemas. E eu procurando dar a eles um pouco de luz, para que vejam com clareza e encontrem a resposta. Ninguém pode dar para você a resposta da sua vida. Ninguém pode dar sentido à sua vida por você, mas você pode fazê-lo. E como dizia Nietzsche, a vida não tem um sentido, ela tem muitos sentidos. Então procure em momentos diferentes, sentidos diferentes. Tem os sentidos da nossa infância, que é um sentido diferente. A nossa adolescência, a vida tem outros sentidos. A idade madura tem outros sentidos. E depois dos 60, 70, 80, tem outros sentidos. E é preciso que as pessoas, em faixas etárias diferentes, respeitem os sentidos diferentes das outras pessoas. Compreendam. Às vezes o mais velho é capaz de compreender porque já passou por essas etapas. Mas o mais jovem nem sempre é capaz de compreender, mas pode. Pode abrir a sua expansão de consciência e perceber, eu também, um dia vou ser pai, vou ser avô, vou ser bisavô, e o meu olhar vai se alargando, vai ser mais acolhedor e mais amoroso. E aí eu vou estar menos distraída, vou estar com mais atenção ao que eu falo, ao que eu faço e como penso. Porque como você pensa a vida, você transmite ao outro. O seu pensamento chega ao outro. Ah, eu falei bonitinho, não fiz gesto ruim, mas aquele cara é uma peste, né? Não pense assim. Comece a pensar nas coisas boas que os outros têm. Comece a provocar o bem do mundo. Comece a ver notícias de pessoas que são honestas, pessoas que fazem o bem, pessoas que cuidam os outros. Vocês não conhecem muitas pessoas assim? Eu conheço muitas. Pessoas boas e honestas. O pessoal da Mova, por exemplo, que me pôs bombando no YouTube, que vocês conhecem, né? Eles fizeram isso sem o menor interesse financeiro. Sem o menor, nunca ganharam nada. Fizeram isso porque acharam que era bom. E como eles são muito bons no que eles fazem, ele bombou, porque eles têm qualidade. Eles não fizeram de qualquer jeito porque não estavam ganhando dinheiro. Não fizeram de qualquer jeito porque não tinha importância. Fizeram porque acreditaram nisto. E quando você escolhe profissões e ações e atividades que você gosta, você vai ver que elas dão certo. Porque o dinheiro não está na frente, ele é consequência do que você faz. Como o livro que o Nilo fez, que ficou excelente, não porque ele seja budista, mas porque ele achou que aquilo que eu falo está ajudando muita gente, que os ensinamentos de Buda estão ajudando muita gente. Pessoas me param na rua dizendo, monja, eu ia me matar e não me matei porque eu ouvi a senhora. Eu mudei a minha vida, eu me mudei de maneira de ser no mundo porque eu ouvi a senhora. Eu durmo com a senhora, acordo com a senhora, passo roupa com a senhora, cozinho com a senhora. Minha família toda é obrigada a assistir a senhora e eles gostam. Então é isso que está acontecendo. De repente, as mídias sociais nos dão grande visibilidade. A mesma coisa que eu vinha falando há muitos anos, mas que de repente tem um acesso maior. E ontem fui comprar queijo no Mercado Central, de charrete. Meu charreteiro me esperou na porta, fiquei toda importante. E quando acabei de comprar um queijo, um jovem chega-se para mim e diz assim, posso tirar uma foto com a senhora? Eu falei, pode. Eu queria agradecer a senhora porque eu ia matar uma pessoa e não matei por causa da senhora.
Eu falei, estou melhor do que eu esperava. Eu espero que nenhum de vocês matem ninguém, nem matem a si mesmos, e nem queiram que ninguém morra, porque me ouviram, não, porque ouviram o seu coração. E o seu coração humano é puro e lindo. Vou contar uma última história que eu gosto muito dessa. Agora é a última de verdade. Essa eu gostei muito porque eu ouvi há pouco tempo. A PUC de Curitiba abriu um curso de meditação. É meditação cristã, meditação hindu. Eles descobriram para o corpo docente, para professores, alunos e administradores. Vai todo mundo meditar lá na PUC de Curitiba. E me convidou um padre cisterniano, um monge cisterniano, entre outras pessoas, para conversarmos juntos. E este monge falou o seguinte, que a compaixão só existe quando há humildade. A pessoa humilde é capaz de sentir compaixão pelo outro. Aquele é muito metido, muito, né? Não sente compaixão por ninguém, porque ele é o rei do mundo, está com o narizinho para cima, nem vê o outro, né? E aí ele contou a seguinte história, que ele é judeu, ele nasceu numa família judaica, ele se converteu ao cristianismo, se tornou um religioso em Nova York, e veio morar aqui no Brasil. Ele é o abade de um mosteiro perto de Curitiba. Ele disse, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas gostavam muito de fazer experiências com os seres humanos. E uma das experiências que fizeram era ver o que era a força motriz, se seria o sexo ou a comida. Então deixaram grupos de homens e mulheres separados em jaulas, nus, por alguns dias, com muita fome. E um determinado dia abriram essas jaulas para ver e deixaram alimentos do lado de fora. O que eles iam fazer primeiro? Sexo ou comer? E quando eles saíram das jaulas, eles se abraçaram e choraram. Eles nem comeram, nem fizeram sexo. Porque talvez a coisa mais íntima, nossa, humana, é carinho e respeito pelo outro. É compreender, é a compaixão, é sentir a dor do outro. É esse sentido de irmandade. E nós não precisamos que nos tranquem em jaulas para a gente se manifestar dessa forma. Muito obrigada.